maneira ou de outra. Senão você não consegue abastecer a população. Se eles estão bem controlados, mal controlados, isso é uma questão de utilização da ferramenta, que só será bem utilizada se nós adotarmos boas práticas agrícolas. Bom, o que nós estamos fazendo na CEAGESP? Nós já passamos 40 anos fazendo análise de resíduos de agrotóxicos. Tá? E o que nós chegamos à conclusão é: você tem um problema grande no Brasil, grande mesmo. Está tendo até um esforço da Anvisa, do Ministério da Agricultura, lá em Brasília, de resolver, que é a falta de registro de agrotóxicos a culturas de pequeno porte. Então, o Brasil tem uma legislação avançadíssima de agrotóxicos. Quando você estabelece o LMR, esse aqui é o limite máximo de resíduo que você pode consumir desse componente químico aqui. Tá. Aí você divide aquilo por 100, para poder ser realmente seguro. Nós temos uma legislação, uma das legislações mais avançadas do mundo. Só que muito das análises que saem com problema... Não, eu plantei berinjela. Berinjela da mesma família botânica do tomate. Tá? São muito parecidos. Mas eu tive problema de ácaro na minha berinjela. Tá? Ácaro é uma aranhinha que aspa lá a berinjela. Eu não tenho nenhum agrotóxico registrado para berinjela. O que eu faço? Eu pego um agrotóxico registrado para tomate e uso. Quando eu faço isso, eu estou burlando a lei. E aí sai lá que aquele agrotóxico está sendo usado fora da lei. Está mesmo. Mas ele está registrado para tomate. Então, essa questão de não haver agrotóxicos registrados é uma questão extremamente importante. Tanto que ao longo dos anos que a CEAGESP fez análise, a maior porcentagem dos problemas que nós encontrávamos era a falta de registro de agrotóxicos para as pequenas culturas. Bom, o que a gente sugere como ferramenta de melhoria da utilização dos agrotóxicos? Primeiro, exigência de rotulagem. Tá? Toda a responsabilização de todos. Então, o produtor tem que mandar o produto na caixa com o rótulo dele dizendo: eu sou o responsável por esse produto. O varejo, o atacado, tem que manter o produto naquela caixa até na gôndola do supermercado. Hoje, as frutas e hortaliças são produtos genéricos. Você pode descartar o fornecedor, porque ninguém sabe quem é o fornecedor quando você vai comprar no supermercado. E além disso, quando você pega o produto e despeja na gôndola, você está destruindo o produto. Você está machucando o produto. Você está perdendo a rastreabilidade e diminuindo a qualidade. Bom, então, responsabilização e rotular. A outra coisa é boas práticas agrícolas. Existem técnicas estabelecidas de boas práticas agrícolas para todas as nossas frutas e hortaliças? Não. Então, nós precisamos que se estabeleça que os técnicos, a Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, os responsáveis pela agricultura, estabeleçam isso. Aí o produtor fala: olha, tem essa técnica, é possível você trabalhar desse jeito. E que os atacadistas e os varejistas e os restaurantes deem preferência para aqueles produtores que já foram treinados em boas práticas agrícolas. É isso que nós estamos tentando fazer lá na CEAGESP, esperamos a ajuda de vocês. Obrigado. Eu agradeço também o envio do rótulo.
das boas práticas agrícolas da CEAGESP, agradeço. Uma leitura extremamente interessante. E eu faço uma pergunta com relação ao Código do Consumidor para a senhora. A senhora entende que a CEAGESP é responsável pela segurança dos alimentos? A CEAGESP, como todas as SEASAs, né? A SEASA aqui de São Paulo, ela cede espaço, aluga espaço, né? Para os comerciantes de alimentos fazerem o seu comércio. Nós não temos, por lei, nenhuma autoridade de polícia, nem o que caberia a Anvisa como ao Ministério da Agricultura. Assim, só para esclarecer, eu não digo o poder de polícia sanitária, mas eu digo o dever de fornecedor do serviço. Renata gostaria de fazer alguma observação a respeito? A Renata é consultora do IDEC sobre a responsabilização do fornecedor dos serviços. Eu acho que a pergunta que o Marta está fazendo é em relação a quando você está no Código de Defesa do Consumidor, você tem essa relação do fornecedor, né? Porque nós, consumidores, estamos consumindo. Eu acho que ele está querendo saber se vocês se veem como fornecedores e, portanto, possuem responsabilidade compartilhada e solidária, né? Eu não sou advogada, mas responsabilidade solidária para com os alimentos que vocês estão ali vendendo para o consumidor final. Bom, eu acho que a gente pode ser responsável pela responsabilização. Agora, nós temos lá 3.000 comerciantes, né? E recebemos produto em cada ano de 1.500 municípios diferentes, 14 países diferentes, né? E em torno aí dos 30.000 de produtores diferentes. Então, a responsabilidade é de quem produz. E o contato direto entre o produtor e o seu é entre o produtor e o seu comprador. O que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, né? Seria bom ter mais uma força para fazer isso, mas nós estamos fazendo, é trabalhar a questão de responsabilização. Começando pela rotulagem e pela melhoria de preenchimento da nota fiscal do produtor. Porque quando ele preenche mal a nota, ele também está dizendo, se ele bota lá, estou vendendo tomate, tá? Mandando tomate, tantas caixas, mas ele não põe que classificação, que variedade, quantos quilos tem a caixa, ele está sujeito a não ter, na hora que ele precisar tiver um atrito comercial, ele está sujeito a não conseguir se defender. E quando você tem a nota, também é um termo de responsabilidade pelo produto. Eu acho que na questão de responsabilização, a gente pode, de fato, colaborar. Bom, eu vou passar agora a engenheira Flávia Londres. Agora é conversa de engenheiro para engenheiro, de engenheira para engenheira. De agrônomo para agrônomo. De agrônoma para agrônoma. Mulheres ainda. Me permita só. Tivemos 6 pareceristas e elas fizeram esse estrago. Olha como é importante a participação da mulher. Já imaginou se isso pudesse ser estendido para as outras áreas? Como o país se beneficiaria? Como a gente... Eu pensei nisso. Porque eu falei para a doutora Sônia, olha, vai dar certo porque só tem mulher como parecerista. As mulheres falam a verdade. Mas eu pensei, gente, nesse espaço fizeram essa projeção. Já imaginou nos outros setores da nossa sociedade? Como a gente está perdendo com esse machismo absurdo, né? A gente está perdendo muito. Tá aí, Flávia, desculpa aí o... Tá? Pois é, então eu fiquei, na verdade, assim, eu queria manifestar algumas preocupações. Algumas delas, eu acabei de ver aqui um comunicado do CEAGESP publicado,
em fevereiro desse ano, a respeito dos dados, aqui está dando 2015, fevereiro de 2015. Foi em fevereiro de 2009, mas manteve a mesma postura, pois é. Fazendo observações técnicas, né, a respeito da divulgação dos dados do PARA. Naquela ocasião, o PARA é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, coordenado pela Anvisa e que é descentralizado, não é? E que o SAGESP também não participa. E aí me chamou a atenção a postura do SAGESP ao se manifestar publicamente sobre esses resultados. Então, assim, aparece isso, assim, isso é muito perigoso apresentar as análises dessa maneira, porque apresenta os produtores como transgressores, como uma espécie de criminalização injusta dos produtores de alimentos. Eu vejo com preocupação esse tipo de visão, né? Porque se a gente parte desse tipo de visão, a gente vai caminhar para uma situação de não fazer monitoramento. Quer dizer, se a gente acha que o monitoramento é uma coisa perigosa, porque vai colocar os produtores numa situação de criminalização, a gente daí não vai fazer monitoramento. Quer dizer, eu acho que todo o trabalho que eu venho acompanhando, feito pela Anvisa inclusive aqui já se ressaltou a diferença do monitoramento fiscalizatório e a análise fiscalizatória e a análise de monitoramento. E o monitoramento que é feito no SAGESP são análises de monitoramento, né, e que vão subsidiar ações que vão envolver outros órgãos de assistência técnica e extensão rural, de fiscalização também e no sentido de melhorar essa situação que a gente encontra que é dramática, né, de contaminações altíssimas nos alimentos que são oferecidos à população. Então, assim, me preocupa esse tipo de visão no órgão da importância do SAGESP, né, quer dizer, de se colocar numa posição defensiva em relação a esse trabalho de monitoramento e não numa posição de parceria, de vamos fazer, se tem problema, vamos junto tentar resolver. Eu acho que seria uma posição mais compatível, né, com o papel numa instituição como essa. Essa coisa também de minimizar eu acho muito complicado. Quer dizer, existe essa situação do registro de agrotóxicos nas pequenas culturas, mas isso não justifica a gente eu não consigo entender que isso possa ser justificável para a gente encontrar a quantidade de resíduos de agrotóxicos não permitidos, né? Entre outros. Esse é um dos problemas, né? Os agrotóxicos não permitidos. A gente tem os agrotóxicos com resíduo os produtos, né, os alimentos com resíduo de agrotóxico muito acima do limite permitido. E já repito, nunca vou deixar de dizer isso. O limite permitido é um parâmetro muito questionável, né? Então não é porque o alimento está dentro do parâmetro, tem agrotóxico, como disse a professora Carioca, a gente tem um produto que tem 7 agrotóxicos, cada um dentro do limite permitido, mas assim, a gente está comendo um tomate que tem resíduo de 7 agrotóxicos, né? E a combinação disso, né? E muitos agrotóxicos são do mesmo grupo químico, né? Uma parte sobre isso. É interessante colocar o seguinte, sobre essa questão das pequenas culturas. As empresas que têm as patentes não querem gastar dinheiro para fazer os testes e colocar para aquelas pequenas culturas. Então, por conta de 50, 100 mil dólares, eles deixam o produtor, vá para a ilegalidade, porque eu não vou correr atrás do registro, eu não vou fazer as novas provas, os novos exames. Então, essa responsabilidade do uso de não ter, eventualmente, porque não é tão grande assim, mas para pequena cultura, porque você não vai achar a berinjela com cefato, com metamidofósforo, está proibido no Brasil. Isso não tem desculpa. E agora, as grandes empresas não querem fazer esse registro, fazer essa avaliação, porque isso pode importar, inclusive, numa reavaliação. E aí eles vão ver, peraí, a literatura científica avançou, eu vou perder a minha patente ou eu vou ser excluído. Então, essa conta não deve ficar no colo do pequeno produtor, essa conta é das empresas de agrotóxicos que detêm a patente no nosso país. É isso. E o que me preocupa muito nesse tipo de manifestação, que é uma questão de desvio de foco. Quer dizer, quando o SAGESP coloca isso no centro da sua argumentação para fazer uma análise desse programa de resíduos de alimentos, a gente está desviando o foco da gravidade, né, do problema que é essa questão da contaminação dos alimentos e dos resíduos que estão aparecendo, né, na maior parte das amostras analisadas pela Anvisa, né? E ainda tem um último elemento nesse mesmo comunicado, que também isso não é original do ponto de vista, né, da argumentação, isso é uma coisa que aparece em quase qualquer reportagem da
grande imprensa quando fala de agrotóxicos, né? Esse tema, felizmente, ele tem aparecido cada vez mais, mas sempre no final, né, dourando a pílula, e aí vem no final e diz assim, então como você pode resumir o consumo de agrotóxicos? Lave bem com vinagre, tire a casca dos alimentos, e aí isso aparecer numa reportagem da Veja não me impressiona, isso aparecer numa reportagem do jornal O Globo não me impressiona, mas no comunicado do CEAGESP me impressiona. E aí, outro dia eu vi uma frase que eu achei tão assim, simbólica, assim, você dizer que uma maçã sem casca tem menos agrotóxico do que uma maçã com casca, é quase a mesma coisa que dizer que meia maçã tem menos agrotóxico do que uma maçã inteira. A gente não resolve o problema com isso, né? A gente, com isso, tira o foco do que são as questões centrais, né? Aí tem mais algumas coisas que me chamaram a atenção na sua fala, que assim, não discordando completamente, né, da importância de se estimular as boas práticas agrícolas e do CEAGESP ter uma atuação no sentido de recomendação em relação a essas boas práticas, mas a gente sabe que as boas práticas agrícolas não resolvem, quer dizer, tem muito do que é preconizado nas chamadas boas práticas agrícolas é impraticável. O uso do EPI para os agricultores é uma coisa que todo mundo sabe, o EPI é aquela roupa de astronauta, né, que os agricultores têm que usar para aproveitar. Todo mundo sabe que aquilo é um absurdo, que aquilo é horrível, que, né, ninguém aguenta o calor que faz ali dentro, ninguém aguenta ficar trabalhando com aquilo no campo, não se usa. Então, assim, aquilo é uma ficção, né? Isso sem contar que vários estudos mostram que aquilo não protege completamente o agricultor. Então, assim, é uma ficção completa. Então, a gente fica dizendo que, tem que usar EPI, o agricultor é que não usou direito, se tiver as boas práticas não vai ter problema. A gente sabe que não é verdade isso, né? E aí, uma outra questão que eu acho importante ressaltar é muito do que eu falei ontem, para quem estava aqui ontem, que é essa ideia de que a gente, se não produzir com agrotóxico, não vai produzir. A gente precisa desse pacote todo, a gente precisa desse sistema, né, de produção que é associado, então, à alta tecnologia, porque se não usa alta tecnologia é o atraso, né? O agricultor caipira, que não sabe, que não tem acesso à informação, porque se ele tiver, ele vai acessar esse conjunto, né, esse arsenal da tecnologia da agricultura moderna, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente tem centenas de experiências no Brasil que mostram que a agroecologia não é a volta ao passado, a agroecologia não é a agricultura tradicional, caipira, que não tem acesso. A agroecologia é uma ciência, né, e que bebe dos conhecimentos científicos e que tem avançado muito nos últimos anos, porque também, não só, mas porque também o meio acadêmico cada vez mais tem se interessado por essa questão, né? Então a agroecologia ela combina, ela dialoga, ela traz o diálogo entre os saberes da agricultura tradicional, né? Que tem um conhecimento enorme, né? Os agricultores guardam um conhecimento enorme sobre os recursos que eles manejam, sobre as variedades, recursos genéticos, né? Condições específicas do solo e clima que eles manejam. Quer dizer, os agricultores não são um saco vazio de conhecimento, né? Mas associando também com o conhecimento que tem sido produzido nas universidades e nos centros de pesquisa. E a gente tem avançado muito. E várias experiências, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, têm revelado que a agroecologia tem condições de produzir alimentos em quantidade, em diversidade e em qualidade para abastecer a população, sim, né? Claro que a gente não vai produzir agroecologia, como disse a doutora Anitta, né? Se a gente vai para uma situação de monocultura, como aconteceu com o Ford lá na Amazônia, que resolve derrubar a floresta amazônica para plantar só seringa, é claro que isso não vai funcionar. É claro que se a gente achar que esse é o modelo de produzir, a gente vai precisar artificializar o ambiente, a gente vai ter lavouras vulneráveis, a gente vai precisar usar veneno, né? Agora, se a gente muda a lente dos nossos óculos, da nossa visão, e se a gente percebe que a gente pode trabalhar em parceria com a natureza e não dominando a natureza, a gente consegue trabalhar de outra maneira, né? E a gente tem... e aí tem uma outra questão que eu acho que é fundamental ressaltar, que é o seguinte: são esses sistemas de produção agroecológicos que são intensivos em mão de obra, que essa é uma grande crítica que o agronegócio faz, né? Um sistema intensivo em mão de obra, porque ele é intensivo em cuidados, aí com ele se maneja muita diversidade de espécies e de variedades, e isso também dá mais trabalho, né? Mas ele se a gente pensar na perspectiva do desenvolvimento rural, é um sistema muito mais interessante, porque emprega mão de obra e porque mantém a população no campo, a gente abastece mercados locais com alimentos saudáveis, né? A gente não pode esquecer que a agricultura familiar, a agricultura de pequena escala, é quem produz 70% dos alimentos que a gente produz, né? E a gente vai conseguir isso como? Fazer
distribuindo terra para esse povo para produzir, e aí é muita gente produzindo em pequena escala alimentos saudáveis para abastecer a população. É fundamental a rotulagem dos produtos que estão passando pelo CEAGESP, no sentido de, inclusive, permitir a rastreabilidade e os no sistema de análise de monitoramento, a gente permitir chegar no produtor e estimular esse agricultor a melhorar as suas práticas. Isso é fundamental. Mas eu não consigo ver que esse sistema de monitoramento possa isentar a responsabilidade de uma central de abastecimento com relação àquilo que ela está comercializando. Não sou eu, isso é a responsabilidade do produtor. Quer dizer, eu acho que, como disse a Renata, há uma responsabilidade compartilhada que tem que ser... Claro que não estou dizendo com isso que tem que se criminalizar ninguém, mas assim, há uma responsabilização no sentido de melhorar, de buscar soluções e de avançar, né? E me impressiona um pouco, por exemplo, essa cartilha de rotulagem tem enorme atrás do patrocínio da Syngenta, que é uma das maiores empresas de agrotóxicos do Brasil. Quer dizer, então, isso não é ilegal, né, de maneira nenhuma, mas assim, do ponto de vista do posicionamento, né, de uma instituição como o CEAGESP, isso me chama a atenção. Só ontem a senhora não estava aqui ontem, né, doutora Anitta? Então, ontem foi apresentado o trabalho do Ministério Público de Santa Catarina, que tem hoje uma interação muito próxima com o SEASA de lá. No começo havia realmente muita relutância do SEASA em participar, mas no fim todo o comércio aderiu ao programa, eles estão ajudando a fazer um trabalho. E eu percebo sim que a gente não pode pensar que um país que é campeão mundial no uso de agrotóxicos, ano que vem vai deixar de usar agrotóxicos. A gente tem que entender que é um processo, né? Então eu acredito que quando a CEAGESP se manifesta dessa forma, porque ela conhece o seu métier, ela conhece o universo que ela trabalha e conhece as suas dificuldades. Então, nós não podemos partir para o confronto, eu entendo isso. A agroecologia é ótima, ela é uma solução a longo prazo, é um processo, a gente não pode passar de uma coisa para outra sem quebrar, né? É isso que é a preocupação também de quem trabalha no mercado. Mas, de qualquer forma, eu acho que uma coisa importante é ter rastreabilidade, com certeza, até ontem a doutora Grécia falou disso, né? Sem rastreabilidade não tem como ir atrás para ver onde estão os problemas e tentar corrigi-los. E, na verdade, o CEAGESP tem uma estrutura e tem uma natureza que é uma pergunta para a senhora. O CRAISA trouxe hoje para a gente um decreto, né, uma resolução interna que vai orientar as suas ações dentro da sua área de atuação. A senhora pensa que é possível o CEAGESP ter uma resolução semelhante e, se não, nesse momento, a senhora estima um prazo para isso? Porque essa iniciativa do CRAIS, eu entendo que é um caminho muito importante a ser trilhado. Eles estão de parabéns por serem inovadores nisso, né? Não sei se tem outra iniciativa semelhante no Brasil, mas realmente, se existe o exemplo do CRAIS, que tem uma atuação bem menor do que o CEAGESP, mas é um caminho interessante, a pergunta para a senhora acha que é possível o CEAGESP trilhar um caminho que se aproxime do que o CRAIS fez? Engenheira Anitta. Bom, primeiro, a questão da carta. Essa carta foi escrita faz muito tempo, né? Esse comunicado, como um técnico que nem está mais na CEAGESP, apresentou. Bom, primeiro problema que a Anvisa, inclusive, está tentando, a Anvisa reconhece esse erro, né? E está tentando melhorar,
é a questão da rastreabilidade. Hoje a Anvisa fala, pimentão tem problema. Aí o ministro, naquela época, o ministro da Saúde foi lá e falou, ninguém coma pimentão. Eles tinham feito 4 amostras de pimentão. Lá no Nordeste, aí todos os produtores de pimentão do Brasil, estejam certos ou errados, pagaram por isso. Não só os produtores pagaram, como os consumidores, porque isso aí criou um terrorismo entre os possíveis consumidores de pimentão. Então, esse é o principal erro. Esse é o principal erro e é um erro grave que ainda acontece. Quando você vai lá, que eu insistia, tem o óleo marca Maria, que deu problema, você vai na indústria e fala, o óleo marca Maria tem até o lote do óleo que deu problema. E você vai lá e pune quem fez aquilo errado, entendeu? Hoje não. Você faz o levantamento, tem o resíduo, tá. O que você tem que fazer? Quem é o cara culpado por isso? Vai lá e pune ele. E aí fala, o seu João da Silva, que está no sítio IP Roxo, lá do Tocantins, está ali, ele produziu o pimentão com resíduo de agrotóxicos acima do permitido, ou usou agrotóxicos não permitidos. Esse cara tem que ser punido, tá? Agora, não é do jeito que é feito. Isso aí está completamente errado. Não acho que ninguém não concorde com isso. Isso está errado e tem que ser mudado. Bom, a questão do LMR. O LMR, limite máximo de resíduo, é a medida que existe científica para fazer essa análise. Lógico que quando você tem mais do que um resíduo, mais do que um agrotóxico, um resíduo de uma amostra, isso tem que ser reanalisado, né? Tem que ser considerado. Bom, quando você falou da seringueira e da soja, no tempo que o Henry Ford montou seringueira na Amazônia, nem existia soja no Brasil. Tá? Não existia soja. Aquilo foi... Você tem uma coisa, a seringueira na Amazônia está no seu ótimo ecológico. Ela está lá no meio da floresta. Quando você bota ela toda junto, não numa condição de clima que é boa para ela, mas também é boa para o fungo que existe, ela teve problema, não conseguiu ir para frente. Né? Tanto que a seringueira, a produção de seringueira mudou de lugar. A questão da Singenta patrocina vários produtores novos, inclusive está ajudando a gente a fazer curso de boas práticas agrícolas. Eu não acho que essas empresas são bandidas, elas são empresas como outros qualquer. Se os produtores pudessem não utilizar agrotóxicos, não se utilizaria agrotóxicos. Eu estou lá plantando uma amostra de couve-flor, tá? Se eu não conseguir produzir couve-flor sem utilizar agrotóxicos, lógico que eu não vou utilizar agrotóxicos. É um custo, é um risco para o aplicador. Tá? Eu não vou utilizar agrotóxicos. Hoje não é essa a situação. A área agrícola brasileira, desde 1980 para cá, cresceu 20%. A produção cresceu 500%. Bom, não vamos entrar nesse coisa, porque é verdade. O que eu acho, a questão eu não sou diretora da CEAGEP, tá? Então eu não mando nada, eu sou uma simples assessora de técnica, tá? Eu dirijo o centro de qualidade lá, mas não sou eu que decido os destinos da empresa. Mas eu acho que a CEAGEP não tem que entrar num programa como o da CRAS. Tá? Eu não acho que a análise de resíduo de agrotóxico resolve. É um custo alto, quer dizer, você vai falar, quanto que a CRAS vai fazer? Custa R$800 uma análise de resíduo de agrotóxico, certo? Aí você vai fazer, sei lá,
tirar 175, quanto que é? Por ano só. Tá. 180. Quantas cargas de quantos produtores diferentes a casa recebe? Lá na Sergep nós recebemos por dia 3 mil notas fiscais. Algumas vezes elas vêm no mesmo produtor, mas algumas vezes tem mais do que um produto na mesma nota. Tá? Então, 180, vamos dizer que fosse. Então, vamos dizer que em média tenha 2 produtos por nota fiscal. Então, nós temos 6 mil entradas lá. Tá? 180, isso entrada diária. Para você que vai fazer um monitoramento, você tem que ter um número de análise maluco. E esse dinheiro seria muito mais bem empregado em prevenção de más práticas agrícolas. Isso que eu acho. Singenta é veneno, Monsanto é assassina. Vocês estão na mira da via campesina. Singenta é veneno, Monsanto é assassina. Vocês estão na mira da via campesina. Singenta é veneno, Monsanto é assassina. Vocês estão na mira da via campesina. Eu acho isso uma manifestação muito democrática, porque já que todo mundo tem direito à sua opinião, e a minha opinião técnica, que eu espero que tenha balizada, eu acho a manifestação de vocês extremamente democrática. Eu agradeço a presença. Engenheira Anitta, muito obrigado pelo comparecimento. Vou chamar a Associação Brasileira de Supermercados. Que tem a Secretaria de Estado da Saúde e, momento só, tem a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria da Coordenadoria de Defesa Agropecuária e o Ministério da Agropecuária ainda, que precisam falar. Mas eu chamo agora o representante da Associação Brasileira de Supermercados. Infelizmente a gente avançou no tempo. Que horas são agora? 11? Meio-dia. Nós teríamos meia hora. Eu peço para o senhor e a gente vai ter que avançar um pouquinho. Talvez a gente dê eu passo aqui e a gente vai ver o que vai fazer com os outros dois convidados. Associação Paulista de Supermercados, o seu nome? Alexandre Gomes, pode se apresentar, por favor? Eu só peço que, em razão do tempo, se a gente puder participar para o debate, o que vocês imaginam em termos de controle, dessa preocupação com a contaminação dos agrotóxicos nos alimentos, por gentileza. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer ao Dr. Marcelo pela oportunidade. Eu preciso fazer uma breve apresentação, vou tentar ser breve realmente. E já deu para perceber que o assunto é bastante polêmico, né? Espero que eu não seja o último a apanhar aqui, né? Mas eu acho que o assunto ele gera realmente uma discussão. A APAS é uma associação que hoje abriga 1.500 supermercados, né, de um universo que a gente imagina que seja de mais de 3 mil, mas os associados compõem 1.500. Né, e a gente estima que perto de 80% da operação supermercadista esteja associada à APAS. Né. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma apresentação pessoal rápida, né? Meu nome é Alexandre, eu faço parte do Comitê de Segurança Alimentar da APAS, que é um grupo técnico formado pelos profissionais dos supermercados, que lida com questões eminentemente técnicas, né? Então, eu não sou dono de supermercado, eu não faço compras, eu não viso lucro, estamos lá para discutir eminentemente questões técnicas, né? Também sou professor acadêmico da disciplina de controle sanitário de alimentos. Eu estou falando isso não para vender o meu peixe, mas é só para mostrar exatamente o caráter técnico de que a gente está tratando. Mas eu acho que as questões como as levantadas pela doutora Anitta, né, e que geram confusão, elas são muito importantes no debate. Para mostrar assim, o desejo de todo mundo, imagino de todos,
Eu sou sanitarista e, como sanitarista, obviamente, idealizo um mundo sem agrotóxico. Né? Também sou pai, como foi dito, né, nas falas de ontem, e por um motivo a mais para idealizar esse mundo sem agrotóxico. O programa PARA, eu acho que ele vem para expor uma ferida nossa, né? E acho ele muito importante para expor essa ferida para a sociedade. Mas ele está expondo a ferida, ele não está nos dando caminhos para a solução, né? Acho que ontem foram apontados muitos dados, muitos argumentos contra o uso de agrotóxicos. Isso já ficou claro e evidente, né? Não é novidade para nós. Eu acho que agora o caminho, o sentido é a gente avançar na solução, né? E na solução de cada um fazendo a sua parte, indo até um pouquinho além disso, né? Um pouquinho além do cada um fazendo a sua parte. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre essa questão de monitoramento. Eu vou entrar num conceito um pouquinho técnico, mas eu preciso, tá, doutor Oscar? Só para contextualizar. Bem, mas eu já vou querer saber o seguinte: tem uma propaganda, uma divulgação de que a Associação Brasileira de Supermercados tem um ramo, que é um projeto que, em tese, busca fazer a rastreabilidade e faz consultas, esse monitoramento. Não é uma ação fiscalizatória, mas é um monitoramento para comprar produtos de boa qualidade do produtor. Em tese, fazer um banco de dados, se for o caso, até mesmo excluir a safra, não comprar mais aquele produtor. E no site da Associação Brasileira de Supermercados diz que no estado de São Paulo existem 2 redes de supermercado que estavam em negociação para ingressar no ramo. Ou seja, que no estado de São Paulo hoje, nenhuma rede de supermercado integra o ramo, efetivamente. Sim, o Carrefour integra o ramo. Assim, integra o ramo? Desde 26 de setembro de 2014. Desde 26 de setembro de 2014. Perfeito. O dado que eu tenho era até o 2º semestre de 2014. A partir de 26 de setembro. Mas nós não temos a publicização dos dados que são colocados. Então, essas 2 questões. Primeiro, só tem o Carrefour, nós não temos um outro. E temos a questão da publicização dos dados. Ok? Então, são 2 questões fundamentais para a gente e que seria o objetivo precípio do convite para a gente poder informar e ter a visão do que está acontecendo nesse ramo. Pois não? Só para comentar também, o assunto a gente também faz um programa, não vinculado ao ramo, mas de mesmo conteúdo, contendo a parte de rastreamento e monitoramento do existe. Perfeito. Não é vinculado a nada. Deixa eu só contextualizar a presença dos dois. O Márcio Milan é representante da Abras e o Luciano, que acabou de falar, ele é representante da Paripasso, que é a empresa responsável por implantar o ramo da parte tecnológica. Então, são abalizados para eles fizerem questão de estar presentes aqui. Eu vou chegar rapidinho lá, tá? Nossa, é importante realmente essa cerejinha do bolo, a gente veio para isso. Mas eu só queria fazer um comentário técnico e às vezes é um pouco chato, mas me incomoda um pouco essa questão, que incomodou a doutora Anitta também. O foco que a gente tem em análise, né? Não é só de agrotóxico, não. Toda vez que a gente fala em controle, eu estou falando com uma cadeia. Se fala em controle, a pessoa fala análise. Controle não é análise. O sinônimo de controle não é análise. A análise é algo que vai ser feito para verificar se o controle está funcionando. E a gente diferencia, inclusive, nos conceitos técnicos, monitoramento de verificação. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da ISO 22000, que trata de controle sanitário de alimentos, monitorar para essa ISO é ter controle durante o processo, quando o processo está acontecendo. Então, o que a gente está fazendo é verificando, não é monitorando. Quando a gente faz o PARA, quando a gente faz uma análise de agrotóxico na ponta final da cadeia, eu não monitoro, eu verifico se o controle está sendo bem feito. Isso parece retórica, mas é bom para a gente entender aonde a gente vai agir. Né? Quem é a responsabilidade de qual segmento é responsável por cada área. Concordo plenamente com a doutora Anitta quando fala da questão da ineficácia das análises para o varejo do ponto final, por vários motivos. Eu poderia ficar detalhando aqui. A amostra é muito pequena, se a gente fosse trabalhar com a amostra da ABNT, seria inviável, né? Comercialmente,
economicamente, financeiramente. Para interpretar esses dados, você teria que ter um técnico para interpretar, não tem para isso. E no Brasil, infelizmente, assim, a gente tem uma visão. Eu vi uma frase que não é minha, foi de uma pessoa que estava sendo entrevistada para dar um exemplo de como as pessoas empreendedoras podem sobreviver à crise. Ela passou de CPF para CNPJ, recentemente estava sendo entrevistada. Ela falou: qual a maior dificuldade que você tem? A pergunta foi feita para ela, como microempreendedora. Ela falou: no Brasil, quando a gente fica CNPJ, todo mundo entende que nós somos ricos e podemos arcar com todos os custos. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso. Quando a gente fala de CNPJ, estou falando como APAS agora, eu tenho o Carrefour, tenho o Walmart, tenho essa, eu tenho o mercadinho da esquina, né? E quando já ouvi falas do tipo assim, então nós vamos pegar os grandes para ser o exemplo. E a gente vai estar contrariando tudo que foi dito ontem, por exemplo, né, da questão da equalidade. Quer dizer, quem compra no Carrefour está protegido, o cara que compra no pequeno não está. Então, eu acho que o caminho não é esse, né, da gente trabalhar com essa visão. Então, a questão da rastreabilidade já ficou claro que está completamente inserida aí, e eu estou dizendo isso só para a gente tirar o foco, não tirar a responsabilidade, né, do varejo e nem dos intermediários, mas eu acho que é definir qual é a responsabilidade. Responsabilidade de fazer monitoramento, de fazer verificação, eu acho que teria que dar força para aqueles programas que já existem, como é o caso do PAR, né? E o caso do Rama, que eu vou citar já. Dar força para a questão dos orgânicos, a gente poder comercializar isso com uma força maior, como já foi dito ontem, aprendi muito ontem com vocês, né, nessa questão, realmente ter fomento para que o orgânico vale a pena para a gente poder comercializar isso com uma força maior. Acho que esses são caminhos viáveis. Agora a nossa parte, qual seria? O programa Rama é um exemplo dele, né? É um exemplo de programa que pode ser colocado como uma possível solução do varejo. Eu até coloquei isso porque o Rama contraria um pouco dessa ideia que eu falei, ele faz análise. A visão de não fazer análise é minha, eu acho que ela é ineficaz, não é o ponto que a gente tem que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar com as boas práticas agrícolas. Se a legislação ela é falha nesse sentido, mudemos a legislação, né? Se os parâmetros definidos pela Anvisa não são os adequados, vamos adequá-los, mas eu também concordo, quando a gente trata lá criminalmente o produtor que está seguindo a lei, eu acho que é um problema. A lei está sendo de forma equivocada e está gerando risco à saúde, mudemos a lei. Agora, ele tem uma lei na mão e ele está seguindo, eu não posso falar para ele: você é um criminoso, ele não é, né? Ele pode estar colocando a vida de alguém em risco, mas não é culpa dele, porque ele está seguindo a lei. A lei, para mim, é uma referência técnica. Então, acho que o debate tem que ir muito por esse caminho no âmbito técnico, né? Vamos mudar a lei, vamos pressionar a ter boas práticas agrícolas. Agora, no mercado, o Rama é um programa, depois o Márcio e o Luciano podem até dar mais detalhes e como eu disse para o carro. Ele começa de trás para frente mesmo. Ele começa quando o supermercado adere ao programa Rama, ele contrata a empresa para fazer coletas e análise de agrotóxicos, uma amostragem com um critério pré-definido. Feita essa análise, e aí tem os dois pontos que a gente considera que são os mais importantes, né? Esses dados são compartilhados internamente, né? Depois eles podem até dar mais detalhes jurídicos de como que isso, por que isso não é exposto, né? Mas ele é compartilhado internamente com um objetivo. Quando o Carrefour, o Extra, o Walmart, todos que estão participando estão fazendo as análises, eu, supermercado X, eu estou vendo as análises que foram feitas no mercado deles também. Então, o que eu tenho? Eu tenho um raio-x do resultado de análises milhares, né? Que é a ideia de aumentar isso. Quantas análises? Quantas análises já foram feitas até hoje? Você tem esse número? Está na média de 1.000 análises por ano. 1.000 análises por ano. 1.000 análises por ano. 1.000 análises por ano. Sim, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, cerca de 600 análises. 600 análises no estado de São Paulo? 400 análises por ano. 400 análises por ano em São Paulo, 2015 e 2014? 2015. Ou seja, começou agora em 2015. Não, com a adesão do Carrefour, esse número aumentou. Esse número aumentou. 500 análises, eu não sabia disso, isso não está em lugar nenhum. O número não está disponibilizado, né, o resultado. Mas o número está, né, Luciano? O número de análises? Não. Então, isso pode ser tratado e é do interesse de todo mundo que isso seja divulgado. E vocês colocam os produtos que foram constatados?
Então, isso deixa eu só fazer uma parte, Marcelo, antes de entrar nessa questão e o porquê. Discussão interna, né? A gente entende também que faltam ferramentas para a gente cobrar do fornecedor, porque a relação é óbvia, né? Você fala, você está comprando de uma pessoa, você tem que saber se tem agrotóxico ou não. A nossa grande dificuldade é como eu vou saber se ele tem ou não agrotóxico, sem fazer a análise com a amostragem adequada. E lembrando que eu estou falando de um universo, de pequenos mercados também. Eu tenho uma visão muito própria que a gente poderia criar lá uma certificação, como é mais ou menos o Serviço de Inspeção Federal para carne, que o cara certifica a origem e eu só compro o produto que é uma origem certificada. A minha responsabilidade como varejo é, eu comprei carne CIF, então eu sei que ela tem origem. Bom, aí eu acho que fica muito mais fácil o jogo. Eu acho que é lógico que para isso a gente teria que ter uma expressão que eu ouvi ontem, acho que foi da professora, um conjunto integrado de políticas, né, que envolvam vários setores, vários ministérios. Eu acho que isso sim resolve o problema, né? Alguém vai lá e certifica que aquele agricultor segue boas práticas, eu me comprometo a comprar de quem tem boas práticas. Sem isso, fica quase impossível eu, no varejo, controlar quem tem agrotóxico, quem tem boas práticas. Isso é impossível. O ramo é uma tentativa que quase viabiliza isso por esse compartilhamento de informações. Então, por isso que a gente entende que ele é o grande ganho. Esse compartilhamento, ele dá um painel para a gente, um número que acaba sendo um número estimativo, para nortear a compra. Esse é o objetivo. Então, eu vou comprar, eu tenho um painel que vai me ajudar na decisão de comprar ou não comprar quem tem agrotóxico. Fica a indicação do produtor internamente, para quem adere ao programa. Ou seja, só o Carrefour e... Não, tem vários. Ou seja, vocês param de comprar daquele produtor. A ideia é essa, de parar de comprar, né? Agora, isso não existe uma fiscalização de que se a pessoa está parando de comprar ou não. Isso aqui é uma ferramenta que a gente vai discutir à tarde. O bom uso dessa ferramenta, porque inclusive nós como associação não temos o poder de falar, você para de comprar, isso é decisão do mercado. Mas essa é uma oferta de uma ferramenta que mostra para ele, você sabe quem tem, quem não tem, dentro das amostras e da metodologia que está sendo feita. Tá? E a metodologia é a mesma do PARA, tá? Até um pouquinho com alguns agrotóxicos que não estão no PARA e fazem parte do programa RAM. Então, esse é o primeiro grande ganho que eu acho, é dar ferramentas para o comprador comprar de uma forma consciente, né? A questão da obrigação não é discutível. E a segunda, que talvez seja a principal, é obrigar do produtor que ele faça um plano de ação para provar que ele está remediando aquilo que foi detectado. E esse plano de ação também fica disponível para todos enxergar. Então, assim, eu queria só repetir para não se alongar muito. Isso é uma ferramenta, isso não é lei, não temos poder de polícia, é uma ideia que foi desenvolvida, a Abras abraçou isso de uma forma visceral, né, Martinho? Com a Paripasso, que é uma empresa que foi contratada para isso, mas não vai resolver o problema, como foi dito, né? Se a gente não encaixar isso dentro de uma política integrada, né, um conjunto integrado de políticas, realmente a gente vai ficar enxugando gelo com a análise. Então eu trouxe só esse dado, né, do ramo, porque é uma ideia que foi construída, que a gente apoia, não pode obrigar o supermercadista a ter nós, né? Podemos orientar, sugerir, como já tem sido feito em vários eventos, mas é uma ideia que acho que pode ser incorporada nos nossos debates da tarde, né? E antes de devolver o microfone, eu só queria ler uma frase que ilustra bem o momento e até um pouquinho do que aconteceu com a doutora Anitta aqui, né, nesse debate meio acalorado, né? Não há construção sem discussão, conflitos, tensões. Entretanto, as mesmas devem ser voltadas para soluções criativas e superação de velhos e resistentes impasses. Por favor, Ana, tem uma... Assim, eu gostaria de construir com a Associação Paulista de Supermercados e com a Associação Brasileira de Supermercados uma proposta, uma moção, ver se ela assina, para impedir, para revogar o decreto do governador do Estado de São Paulo que isentou de ICMS
a importação desses produtos como metamidofose, desses que contaminam os alimentos que estão sendo vendidos. Talvez esta seria uma boa proposta de construção conjunta com a APAS e com a APAS para a gente poder pensar no futuro. Bom dia a todos. Eu acho que o Marcelo está tocando um ponto muito importante, que é o poder de compra que os supermercadistas têm, a rede de supermercadistas, assim como as compras públicas que a gente tocou aqui ontem, e o poder indutor de mudanças que os supermercadistas têm. Então, numa questão que a gente está vendo de uma coisa que é endêmica, né? Questão já de câncer, todas essas doenças, né? Pressão alta, diabetes, é uma coisa que ou a sociedade se junta para causar isso, ou é uma questão que vamos todos sofrer de todos os males. Como diz a professora, ninguém está isento disso mais, estamos todos no mesmo barco. Então, uma das questões que eu proponho aqui é que, por exemplo, os orgânicos deixem de ser um produto elitista dentro do supermercado. Né? Porque a gente sabe que há um preço muito diferenciado em função das compras que a gente vê numa feira orgânica, até compras de grupos de consumo e tal. Então, que tenha uma política de preço que seja mais democratizado o acesso. E, principalmente, diferenciar isso no supermercado. O que a gente vê é que os orgânicos são confundidos com hidropônicos, que é o oposto, né? E fica na mesma gôndola, inclusive, confundindo o consumidor. Então, isso é uma coisa bastante importante, essa coisa da comunicação. E o aumento progressivo e o fomento, como você estava dizendo aqui, das práticas agroecológicas. Não haja visto que as próprias grandes empresas, produtores de semente convencional e transgênica, também estão investindo nos orgânicos. Porque eles sabem, e já foi colocado pela ONU, que não vai haver outro tipo de alimentação sustentável para o planeta existir até 2050, se não for a produção agroecológica e orgânica. Então, eles também estão fazendo suas produções. Não é à toa que a família de grande supermercadista é hoje uma das maiores produtoras de orgânico do Brasil, a fazenda maior produtora de orgânico no Brasil. Né? Então, isso está mudando. Essa questão da escala do orgânico está mudando completamente. Né? E o mundo econômico está vislumbrando isso como uma grande oportunidade de negócio, inclusive. Então, eu acho que a gente tem que apontar, e eu acho, né, Marcelo, que essa mudança de postura, de deixar de elitizar o produto orgânico, né, já vai ser uma grande ajuda, e realmente a intenção de uma abertura maior para a compra de orgânicos, né, e a democratização do acesso dentro do mercado. E eu concordo completamente com a postura que você falou, Marcelo. Esse acordo é fundamental. Porque se você deixa com um poder indutor, se a alimentação escolar e os supermercadistas deixarem de comprar produtos rastreados, que comprem esses agrotóxicos já banidos em outros países, nós temos um poder enorme de mudança. Obrigado. Assim, não é uma posição de confronto. Veja bem, se eu fosse um empresário e você tem que abastecer, o produto custa 10, o outro vai custar 20, vai ser difícil, você não vai encontrar, tá sujeito a uma série de intempéries. Mas por que custa 20? Custa 20 por quê? Porque tem uma série de isenções fiscais para a utilização daquele tipo de agricultura que é complicada. E a gente sabe que a ABRAS e a APAS têm uma força política muito forte. Então nós gostaríamos de tê-los ao nosso lado, para quê? Para que fosse criado aquilo que nas escolas de economia chamam de concorrência ideal. De concorrência ideal. E hoje não existe. Não existe. Mesmo porque se o sujeito compra insumo, também ele vai descontar no imposto de renda, vai bater no imposto de renda, um monte de coisa. Ou seja, é 7-1. É 7-1. Vamos empatar esse jogo, pelo menos, gente. É isso aí. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Mila, sou vice-presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, e sou o coordenador do programa RAM dentro da Associação do Supermercado. Para falar desse programa aqui,
que eu coloco à disposição para falar com a mesa depois de uma outra oportunidade, para entrar em detalhes, mas só para dar algumas informações complementares, Alexandre, se você permitir, complementar algumas informações, e até para dizer que é um programa novo ainda. É um programa que ele foi realizado a partir de um programa que foi desenvolvido na época pelo Grupo Pão de Açúcar, que tinha o know-how, e o Grupo Pão de Açúcar queria que esse programa tivesse um alcance nacional. Procurou a Abras, e para que a gente pudesse ter um programa que atendesse o Brasil como um todo, nós procuramos a Anvisa em Brasília. E através da Anvisa, nós apresentamos o programa e durante 2 anos discutimos em Brasília com a Anvisa o programa, que ele teria que atender todos os requisitos do programa PAC. Isso foram 2 anos de discussão. A partir do momento em que a Anvisa liberou para que a gente pudesse fazer um trabalho, um piloto, nós escolhemos a Praça de Santa Catarina, e em Santa Catarina houve uma adesão, basicamente hoje nós devemos ter em Santa Catarina, me corrija, Luciano, mas cerca de 80% de todo o supermercado da região hoje estão dentro do programa Rama, e se eu não me engano ontem, inclusive, foi feita uma apresentação aqui sobre esse assunto aqui. Então, o que eu gostaria de dizer, é um programa novo ainda, é um programa que ele é de adesão voluntária, não só pelo supermercado, porque a gente não pode impor, tanto a Associação Brasileira de Supermercado como a Associação Paulista de Supermercado, ela pode recomendar os seus associados, ela não pode exigir. Então nós procuramos, além da Anvisa, nós procuramos o Ministério da Agricultura. Nós temos um acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura para desenvolver boas práticas no campo. Nós procuramos também a universidade, para exatamente chamar a universidade para discutir esse assunto também. E, mais recentemente, o SEBRAE nos procurou para ver o seguinte: como que o SEBRAE poderia ajudar em termos de gestão para fazer um trabalho melhor aí no campo. O que tem de novo, vamos dizer assim, e uma coisa que tem nos ajudado a abrir portas, é a questão do plano de correção. Porque o programa PAC, no momento que ele faz essa análise, ele demora um período para que isso seja publicado. E quando é publicado, já não dá para fazer absolutamente mais nada. O que o programa Rama propõe é que, na medida em que essas análises sejam feitas, ela possa dar caminho